Bem-vindo ao canal Bíblia de Verdade. Se você tem acompanhado os vídeos desse canal, você já deve ter percebido que o material que eu tenho colocado aqui, ele tem a finalidade de expor as ações e condutas que estão por trás desta apostasia experimentada nos dias de hoje. O objetivo aqui é expor, assim como Jeremias faz em seus escritos, que o legalismo criado pelos doutores da lei do judaísmo não representam e nunca representaram os verdadeiros mandamentos do Criador. Que na verdade eles deveriam ser chamados de instrução, porque este é o significado da palavra original Torá. Costumo dizer que onde há conflito de visões doutrinárias, onde cada uma insiste que sua doutrina é a expressão definitiva da verdade, contida nas Escrituras, é na verdade um sintoma de que existe um plano descarado na promoção de enganos que acabarão então ocultando a verdade ao gerar inúmeras pseudos-verdades. Por séculos, os homens têm dado vida a diversas interpretações humanas, criando doutrinas que tornaram as escrituras conflituosas e incoerentes em seus textos. E isso nós estamos desmistificando aqui, neste canal, nessa série de estudo que eu estou fazendo. Além desse conflito doutrinário legalista do judaísmo, incorporado por uma parcela do cristianismo, que se conflita com a atual libertinagem vivida por aqueles que sustentam uma falsa doutrina da graça, existem outras violações tão sutis e destruidoras que são as protagonistas, na verdade, responsáveis por dar vida a esta apostasia descrita por Paulo, como um indicativo do estágio final da humanidade nos últimos dias. Até aqui, nós já falamos da dialética hegeliana, que este cristianismo experimenta atualmente. Bom, se você não sabe o que é dialética hegeliana, eu vou deixar um vídeo aqui em cima onde eu explico como essa dialética atua no mundo, em todas as áreas, não só na área religiosa, mas na área política, na área ideológica, na área social, na área onde se quer criar conflitos para se chegar a um resultado esperado. E eu explico melhor isso em outro vídeo. Então dê uma olhada que eu não vou perder tempo nesse aqui, tá? Porque nesse vídeo aqui nós vamos analisar o outro lado da moeda desta dialética mundana. Iremos ver que a instrução do Criador, passada ao homem desde a antiguidade, ela vai além da compilação dos 10 mandamentos. A verdade é que a religiosidade, ela tenta embutir na nossa mente que os 10 mandamentos são os mandamentos de fato e únicos do Criador. Por outro lado, essa mesma pseudo-doutrina, ela tenta desqualificar esses 10 mandamentos. Agora, nós também temos outra vertente da doutrina que diz que não são só 10 mandamentos, tem 613 preceitos estipulados pelo Senhor. Mas acontece que eles não se atentam para que esses 613 preceitos que foram estipulados, na verdade, é fraude promovida pela pena dos escribas, onde eles fizeram uma compilação da sua doutrina em cima da aliança dada a Moisés e criaram os livros que são conhecidos hoje como livro de Números, Deuteronômios, né? São os 5 primeiros livros ali que tratam-se da pseudo-lei de Deus, mas na verdade é a lei dos homens. E essas 613 preceitos, na verdade, nós vamos ver no vídeo seguinte, de número 13, que eles se encaixam mais no fato de serem obras da lei do que, de fato, os mandamentos de Deus. Mas em um outro momento também nós iremos tratar da normatização internacional promovida pela ONU nos últimos 30 anos, que levou a humanidade a violar os 10 mandamentos de forma bem sutil e quase que imperceptível. Esse tópico também ele está dentro de um livro meu chamado Fim da Rebelião. E se você quiser ter acesso a ele, ele está disponível gratuitamente na forma de e-book. Eu não cobro um centavo por ele, é só você pedir que eu envio. Mas nesse momento nós vamos tratar da violação de outros decretos estabelecidos pelo Criador para a humanidade, que foram responsáveis por inaugurar uma
rebelião devastadora dos últimos dias. Quando a rebelião que se expande estiver completa, se levantará um rei de semblante cruel e violento, capaz de discernir enigmas e mistérios. Se tornará muito poderoso, contudo seu poder não virá de si mesmo. Será grande em promover destruição e enganos. Terá sucesso em tudo o que fizer, destruirá e enganará poderosos e o povo santo por meio de estratagemas. Prosperará em engano por sua vontade. Se tornará grande e importante, destruindo e corrompendo muitos que vivem despreocupadamente. Tomará o lugar do príncipe dos príncipes, contudo será esmagado. Esse texto de Daniel, você pode perceber que está totalmente diferente das traduções que a gente conhece. Pode ver que eu deixei ali, entre parênteses, a palavra original e a tradução correta que eu dei a essas palavras. Porque, na verdade, o que existe é que a doutrina humana, para dar vida a falsos anticristos, vamos dizer assim, a falsos homens do pecado, para dar vida a essa doutrina que impera até hoje, que nunca se cumpre, que fica o tempo todo mudando, quem é o pequeno chifre, quem é o rei arrogante, enfim, fica nessa mudança constante, é devido às traduções que colocam esse rei cruel como um ser humano. Na verdade, não tem em nenhum lugar nesse texto aqui a palavra ser humano, homem, mas as traduções acrescentaram isso, de propósito, para dar validade a essa doutrina. Mas, bom, isso aqui não vem ao caso agora em questão. Mas eu quero que vocês se atentem para esse texto, para o que eu vou trazer agora, as evidências que eu vou trazer para resgatar, de fato, a verdade por trás disso aqui, né? Isso tem a ver com toda a violação das leis de Deus. Se a gente for analisar, quando a rebelião que se expande estiver completa, que rebelião é essa que ele está falando? Ele está falando aqui da rebelião que fez com que o templo fosse violado. Então, quando ela estiver completa, quando ela se completar, quando realmente o templo for violado, se levantará um rei de semblante cruel. É disso que ele está tratando. E nos meus livros eu entro com mais detalhes nesses assuntos, demonstrando como o templo foi violado. Eu vou falar mais à frente aqui em outros vídeos o que de fato é o templo do Altíssimo, tá? E como se deu essa violação. Mas eu quero que vocês prestem atenção agora nessa questão que eu estou trazendo aqui, desse rei arrogante, de semblante cruel e violento, capaz de discernir enigmas e mistérios, que ele se tornou muito poderoso. E esse poder não vem dele mesmo. E ele é grande em promover destruição e enganos. Terá sucesso em tudo que fizer, destruindo e enganando poderosos e o povo santo por meio de estratagemas, de estratégias de combate, de guerra. Então, olha só, levando em consideração que os mandamentos de Deus não são somente os 10 mandamentos, e muito menos os 613 preceitos, eles realmente não são mandamentos de Deus, nós temos que analisar que as leis, os decretos estão embutidos em todas as áreas da nossa vida. Nós podemos ver isso na natureza. Ela está presente no ciclo solar e lunar, que promovem todos os dias desde a criação do mundo, fazendo com que as estações se estabeleçam nos seus tempos corretos, devidos, fazendo com que as plantas deem seus frutos na época certa, o plantio na época certa, a colheita na época certa, segundo as leis que já foram estabelecidas desde a criação do mundo. Leis essas que também regem os mares, né, e prendem ele em seus limites estabelecidos desde a criação. Leis essas que regem o universo cósmico, o verdadeiro universo segundo a criação. Nós vamos ver também isso. E principalmente como a Terra funciona na produção da vegetação e de alimentos e equilíbrio para todos os seres vivos, né? Essas leis a gente não dá vamos dizer, muita importância, a gente acaba banalizando, mas elas são de extrema importância sim. Até mesmo porque a ciência moderna, conhecida hoje, que nasceu com o iluminismo francês na época da Revolução Francesa, declarou em alto e bom som que a razão humana é o novo Deus estabelecido por ela e que deveria ser cultuado por todos a partir daquele momento. Então, com esse novo princípio, onde eles declaram que não a existência de Deus, de um Criador soberano e acima de todas as coisas, com base nessa declaração, eles formulam uma nova ciência que dará
corpo e vida a um novo mundo, a novas leis de conduta, a novas leis científicas, a tudo novo. Por quê? Porque Deus para eles deixou de existir e a razão começou a predominar. A partir desse momento, todos os decretos do Criador passam a ser violados. Por quê? Porque essa razão humana criou suas próprias leis para explicar o universo. A Revolução Francesa, no final do século XVIII, ela teve um caráter muito maior do que estabelecer uma nova forma de governo, uma nova ideologia pragmática. Ela, na verdade, ela estabeleceu uma revolução em todas as áreas, incluindo na área científica, por meio de pensamentos iluministas. E isso que eu vou mostrar aqui para vocês é algo que é ensinado nas escolas. Na verdade, o conceito formado em cima da ciência moderna e do avanço científico, ele vem desta razão criada desde a Revolução Francesa. Então, olha só que interessante. A ciência moderna. O método científico. Desde o século XVI, novas descobertas vinham modificando significativamente o campo da ciência. Algumas teorias até então aceitas, como a teoria geocêntrica, começaram a ser questionadas e abandonadas. O século XVII foi marcado pelo aparecimento de métodos científicos modernos, com o qual condenava-se a tradição e todas as formas de conhecimento não racionais. O filósofo francês René Descartes foi um dos precursores desse novo movimento científico, que considera a razão a única via segura para a construção do conhecimento do mundo. Vejam que aqui, esse conceito ele é um resumo do que veio acontecendo. Porque desde o século XVI até o século XVII, muita coisa veio surgindo. Mas o que veio surgindo, na verdade, era a margem da sociedade. Eles estavam tentando derrubar, sim, a Terra como o centro de todo o universo, uma teoria geocêntrica, na verdade, um modelo geocêntrico. Então veio Copérnico, veio outros cientistas fomentados para derrubar essa lógica, esse padrão. Então, quando a Revolução Francesa ela eclodiu, é óbvio que o que veio construindo nos séculos anteriores passaram a basear, então, aquela ciência nova que nasceu através da razão. Porque eles consideraram tudo que veio até aquele momento ali em cima de misticismo religioso elaborado pela Igreja Católica. Eles não sabiam que, na verdade, aquele misticismo religioso elaborado pelo cristianismo, de fato, era a rebelião que estabeleceu a violação do templo e que chegou ao seu fim, chegou ao seu estágio final, dando início, então, agora uma nova fase, como Daniel mesmo diz. Vamos ver agora a respeito do conceito sobre avanço científico. Estudos produzidos entre os séculos XVI e XVII ajudaram a institucionalizar esta nova forma de conhecimento. Durante esse período foram realizados importantes avanços científicos em vários campos. Os trabalhos de Copérnico, Galileu e Kepler revolucionaram a astronomia, os de Descartes a matemática e os de Newton a física. O aparecimento de instrumentos técnicos como o telescópio e o microscópio contribuíram para novas descobertas e o desenvolvimento das ciências. Graças a esse movimento foram lançadas as bases de métodos científicos modernos, a partir dos estudos de Descartes, o empirismo, doutrina segundo a qual todo conhecimento provém unicamente da experimentação, e a sistematização passaram a ser considerados os pilares da ciência moderna. Interessante que esse conceito aqui justamente diz o que eu acabei de falar agora, que na verdade a base dessa ciência veio sendo construída do século XVI ao século XVII. Né? A base desses estudos deu vida a essa nova ciência. Agora a questão é o seguinte, eles pegam aqui dizendo que os instrumentos técnicos que surgiram contribuíram para esses avanços. E aí eles pegam a parte de Descartes que fala sobre o empirismo, ou seja, a ciência era empírica. Isso é fato, isso é verdade. Ela precisa ser experimentada e observada para se chegar à ciência. Mas acontece que atualmente os novos instrumentos técnicos que surgiram, além de microscópios, além de telescópios, hoje nós temos câmeras com um alcance muito além do que se podia imaginar. E com isso nós começamos a observar, através do empirismo,
que toda a construção copérnica, toda a construção de Galileu, na verdade, ela não passou de filosofia, de uma falácia, de uma idealização da mente humana para desconstruir uma religiosidade que havia sido construída por 1000 anos e que colocou a humanidade em degradação intelectual, né? Mas isso tudo tem caído por terra. E o empirismo, ele deixou de ser a base dessa ciência, por quê? Porque tudo que foi criado desde a Revolução Francesa, através do Iluminismo, com relação à ciência moderna, ela cai por terra quando se aplica as experiências, os experimentos, quando se sistematiza isso. Então as teorias que foram elaboradas desde aquela época até os dias de hoje, elas caem por terra quando se tenta colocar em prática, quando se tenta experimentar em laboratório. É aí que surge a teoria da relatividade, para relativizar tudo e derrubar conceitos verdadeiros para se colocar conceitos da razão humana no lugar, que são as teorias. Então veja que é um próprio tiro no pé da ciência, se a gente for analisar. E o que é interessante é que essas leis criadas desde aquela época, ela fundamenta todo o nosso mundo moderno. E o mundo moderno não consegue enxergar além dessas leis. As leis da física, as leis da gravidade, as leis da termodinâmica, enfim. Temos aí várias leis que moldam o nosso universo e dão vida para esse universo. Mas será que esse universo, ele de fato, ele é verdadeiro? Ele expressa de fato o que existe de mais concreto da criação? Porque se a gente for analisar a razão humana, ela colocou tudo no lugar de Deus e tudo no lugar do verdadeiro Salvador, seu Filho Cristo, o príncipe dos príncipes. Colocou tudo no lugar deles e deixou eles de lado. A lei da gravidade, ela diz que tudo subsiste e existe por causa dela, tirando Cristo, tirando o Criador de jogada. A teoria do Big Bang, ela diz que o universo surgiu do nada, tirando uma criação. Diz que a criação é espontânea. Se a gente for analisar, tudo isso trouxe vários e vários enganos em cima de enganos que predominam hoje em dia de uma forma que a sociedade não consegue mais enxergar além dessas leis elaboradas pelos homens. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Olha que interessante. A própria palavra diz que a verdade está ao alcance dos nossos olhos. Que aquilo que é invisível, os poderes, os atributos invisíveis de Deus, eles se tornam visíveis através da criação. Quando se observa a criação, aí a ciência empírica entra na jogada. Quando você utiliza da ciência empírica, que Descartes usou para dar vida à pseudociência moderna, formulada desde a Revolução Francesa, ela tem validade sim. A Bíblia mostra isso. Então, esses homens são indesculpáveis. O problema é que a ideologia surgida com a Revolução Francesa, a ideologia que surgiu com a Revolução Francesa, ela considera a razão a única via segura para a construção do conhecimento do mundo. Olha só o erro, porque a partir daí, a razão humana, ela traz a filosofia grega a pleno vapor. Aquilo que era utópico, que só estava na mente do homem, passa então a ser agora algo concreto. Mas algo concreto que não tem como especificar a concretude disso. Ela continua sendo teoria, ela continua sendo filosofia. Mas aí os homens vêm e dizem que essa razão predomina. Olha só. Então nós vamos analisar aqui que nos dias de hoje, esses atributos invisíveis estão mostrando verdadeira criação de Deus e como os homens são indesculpáveis perante o Criador. Porque a própria ciência dá um tiro no pé. Eu vou trazer para vocês aqui algumas matérias relacionadas a essas questões. Eu vou deixar os links na descrição aqui para que vocês possam ler. Mas o que é interessante aqui é que a própria ciência, como no site da Galileu, da revista Galileu, citam algumas descobertas que desafiam a física.
Olha só. E essas descobertas, elas na verdade, elas já são empiricamente testadas. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês e eu vou deixar o texto para vocês lerem. Não vou entrar muito em detalhes, mas a gravidade ela não faz tanto sentido quando se pega uma régua, se esfrega na sua cabeça, criando eletricidade estática e consegue então atrair para ela papel ou algo mais leve. Você quebra a lei da gravidade, estipulada por Newton. Você entende? Que um simples experimento, você quebra essa lei. Então, mostrando que a gravidade ela é uma teoria, é uma filosofia que se coloca no lugar do príncipe, né? Agora, não só isso, mas olha só, eu vou ler algumas resenhas de matéria aqui para que vocês depois possam pesquisar melhor. A BBC News Brasil, ela noticiou em março de 2006 uma matéria com o seguinte título: A nova partícula que pode mudar o que sabemos sobre o universo. Veja que aqui ela traz uma matéria explicando o comportamento de uma partícula que muda toda a lei criada para explicar o universo. É uma matéria bem rasa, sabe? Bem simples demais. Não vai muito a profundo, mas se você pesquisar, você vai ver o quanto que isso muda realmente, de fato, o universo que foi nos apresentado. Outra matéria é a seguinte: cientistas descrevem nova partícula que desafia as leis da física. Olha que interessante. Partícula que desafiam a lei da física. Então coloca por terra tudo aquilo que foi criado pelo homem, como verdade absoluta. As coisas invisíveis, os atributos invisíveis de Deus, se manifestando a natureza visível aos nossos olhos, para provar que esses homens são indesculpáveis diante daquilo que eles levantaram como verdades. Outra matéria. Cientistas do CERN se surpreendem. Cientistas do CERN se surpreendem. O que encontramos não pode ser explicado pelas nossas leis da física existente. Físicos descobriram o que parece ser uma família inteira de novas partículas que o nosso modelo de física atual não pode explicar. A existência destas novas formas de matéria desafia a nossa compreensão atual do papel que desempenham dentro dos prótons e nêutrons que compõem os átomos, os blocos de construção fundamentais de tudo o que sabemos no universo. Olha só como esse verso, esse texto que eu citei de Romanos, faz todo sentido, né? Agora uma notícia do Sputnik. Cientistas encontram partícula distinta que pode mudar padrão da física. Uma equipe de cientistas norte-americanos que estuda os misteriosos raios cósmicos que disparam verticalmente do solo da Antártida acredita que encontrou uma partícula distinta do escopo do modelo padrão da física, relata o canal de ciência Motherboard. Vejam que as maiores descobertas que desafiam as leis da física, elas se deram na Antártica, a borda de toda a criação, o limite de toda a criação do soberano, do Altíssimo. E todas as observações que foram feitas lá e analisadas empiricamente desafiam e lançam por terra toda a lei de física criada por Newton, toda a lei da física criada pela razão humana. Agora olha só, essa outra matéria aqui também é a última, eu vou deixar os links. Massa negativa desafia as leis da física. A descoberta desafia a segunda lei de Newton, conhecida como o princípio fundamental da dinâmica, que diz que quando empurrado, o objeto se acelera na mesma direção que a força aplicada nele. Veja, todas as leis estão sendo destruídas. Eu estou trazendo só alguns exemplos. Nós temos também um exemplo, depois vocês pesquisem, relacionado ao experimento chamado dupla fenda, onde quando as partículas são observadas, elas se comportam de uma maneira diferente. Elas formam padrões. Somente quando elas são observadas, quando tem um observador próximo a elas. Olha que interessante. Isso desafia tudo que nos foi apresentado até hoje como verdade absoluta por meio da razão humana, não é mesmo? E hoje nós vivemos uma desconstrução de todas essas leis que vieram desde a Revolução Francesa, há 500 anos construindo e modelando o mundo que nós estamos hoje. Veja que esses movimentos que têm surgido, eles não são por acaso e eles não são uma falácia. Eles têm desconstruído, sim, uma ciência que foi construída com base
em princípios equivocados, em princípios enganosos, que têm uma única e exclusiva finalidade: tirar, se colocar no lugar do príncipe dos príncipes, tomar o cetro na mão do Criador e passar a criar. É a razão do homem sendo elevado ao nível de um Deus, à posição de um Deus. É isso que trata Daniel, é isso que o rei arrogante faz. Porque vejam só, a arrogância de todas essas ideologias científicas, essas teorias científicas, são tão arrogantes que mesmo em queda, mesmo sendo destruídas, elas não descem do pedestal. Mesmo diante de evidências de fatos concretos, elas querem continuar sendo soberanas. Nem que tenham que comprar matérias, nem que tenham que comprar a mídia, nem que tenham que usar a NASA como seu escudo, injetando milhões e milhões de dinheiro para manter uma farsa. Eu não sou especialista nessa área, não é minha área de ciência, mas eu sugeri aqui ao Afonso que fizesse alguns vídeos relacionados a essas partículas que têm destruído a lei de Newton, que têm destruído as leis da física, que têm destruído o modelo de física quântica existente, que têm destruído as leis da termodinâmica, que têm destruído as leis da gravidade. Que os próprios cientistas estão trazendo isso como fatos e evidências, dando um tiro no próprio pé da ciência moderna, criada pelo iluminismo. Então, não é a minha área é de investigar fatos históricos, evidências, e garimpar essas evidências e ver aonde elas podem ser aplicadas nas escrituras. É isso que eu faço. Eu não sou cientista, né? Tanto é que esse não é o foco principal desse vídeo. O foco principal desse vídeo eu vou falar agora, que é a violação mais importante que tem acontecido também, que veio advindo desde aquela época. Na verdade, ela já vem de tempos remotos, mas ela se tornou um padrão desde a Revolução Francesa. Veja que a Revolução Francesa ela fez micro-revoluções no mundo que hoje são padrões universais. Na ciência, ela criou revoluções na indústria, ela criou revoluções nas artes, na religião, no cristianismo em si. O cristianismo todo foi modificado por causa da Revolução Francesa. Novos conceitos, novos princípios, novas doutrinas surgiram, agora com a razão humana tomando lugar do espírito do Criador, compreende? O espírito do homem agora, então, toma o lugar do verdadeiro espírito e passa a interpretar tudo que está à sua volta, incluindo as escrituras.